Karina Calife. Deixa eu ler as informações então aqui, só para abrir a nossa conversa, e a gente vai falar um pouquinho sobre a situação da pandemia no mundo. É claro que eu não consigo abrir porque travou aqui meu material de novo, mas é o seguinte, a gente chegou a perto de 55% do total da população vacinada com 2 doses, um número importantíssimo, e diante disso, é claro que agora a gente começa a ver alguns afrouxamentos em relação às medidas que foram adotadas no momento em que a pandemia estava numa situação pior. Vou chamar a Karina Calife, médica sanitarista, professora, para conversar aqui com a gente sobre isso. Oi, Karina, tá me ouvindo já? Já tá por aqui. Tudo bem com você, Karina? Oi, Thalita, tudo bem? Tô te ouvindo bem. Prazer estar aqui com você. Prazer é sempre nosso em te receber, Karina. Vamos falar um pouquinho sobre essa situação específica de São Paulo? Então, hoje, a partir desta segunda-feira, São Paulo retirou todas as restrições em estabelecimentos comerciais, por exemplo. Então, assim, antes tinha um número limitado de pessoas que poderiam entrar, horário de funcionamento limitado. Isso tudo agora acaba a partir desta segunda-feira, e daí também já é permitido, a partir de agora, a realização de grandes eventos, grandes festas, torcida nos estádios. E eu queria uma avaliação sua sobre tudo isso. Assim, é um momento, de fato, eles alegam esse índice de vacinação que já está bastante adiantado, né, em São Paulo, no estado todo, mas fica a critério também das cidades decidirem o que vão fazer a partir de agora. Como que você tem visto essa condução? Olha, Thalita, assim aqui como no Rio de Janeiro, a gente tem falado que existe uma certa prematuridade em abolir tantas coisas ao mesmo tempo, de uma forma tão rápida, né? De fato, a gente tem um momento que eu acho que é o melhor momento epidemiológico que a gente já viveu no país desde o início da pandemia, então isso faz muita diferença para a gente, né? É claro que está no momento da gente começar a abrir algumas possibilidades, mas ainda com muito cuidado, né? Se a gente olhar para a Europa, por exemplo, a gente falou disso a semana passada, a gente vai ver que mesmo países com alto índice de vacinação, alguns com mais de 80%, né? A gente tem um retorno de alguns casos, em alguns lugares onde esse retorno também é maior, um número de óbitos que não estava tendo há muito tempo. Então, a gente tem que olhar isso com muito cuidado, com muita parcimônia. Então, por exemplo, especialmente eu vou dizer em relação a não usar máscara, há outras medidas que a gente chama de não farmacológicas, né, Thalita? Porque a medida farmacológica possível a gente está usando, que é principalmente a Sim. vacinação. É um percentual bom que a gente tem, excelente. É o ideal? Ainda não, porque a gente tem falado algo entre 80% e 90%. Então, eu ainda teria muito cuidado, não deixaria de usar máscara, máscara adequada, a aglomeração, só se for em último caso, não evitar aglomeração, mas mesmo encontrar com mais pessoas do que o normal que a gente vem encontrando, com o cuidado que a gente puder, né, usar, assim, não fazer nenhum tipo de encontro desnecessário. Às vezes tem coisas que precisam ser feitas, o retorno está acontecendo, mas eu faria ainda tudo com muito cuidado. Eu acho prematuro essa rapidez de abrir tudo, sabe? Eu tenho visto em conversas assim, as conversas que rolam com as autoridades do Rio de Janeiro, o questionamento em relação a por que, nesse momento, tirar. O que isso traz de positivo para a população? Você eliminar o uso da máscara em locais abertos. O que isso traz de positivo? E de fato eles falam assim: olha, é uma condicionante que a gente colocou por conta do alto índice de vacinação que a gente alcança nesse momento, e daí a gente tinha prometido que retiraria isso. Mas assim, de positivo não é absolutamente nada, né, Karina? Não, eu acho que o que a gente tem que ver é assim, você está num ambiente aberto, com pouca gente por perto, vamos dizer uma praia, um pouco menos cheia, você ficar sem máscara num espaço desse, ok, eu acho que hoje é um momento que você já pode fazer isso, você vai tomar um banho de mar, vai voltar, tá só com a sua família ali ou com poucas pessoas com quem você convive, isso é uma coisa. A outra coisa, você está numa praia cheia de gente, cheia de barracas, pessoas passando um monte de coisa, então isso é uma diferença. A gente já sabe que a grande transmissão do SARS-CoV-2, né, esse especificamente que a gente traz a Covid-19, é ambiental, ou seja, é pelos aerosóis. Então, de fato, essa coisa de limpar coisa, limpar sacola, cada vez mais perde né, cada vez a gente precisa menos de fazer isso. Agora, e os ambientes abertos ajudam a que isso não aconteça, mas tudo isso é com parcimônia, né, Thalita? É isso, não adianta estar no ambiente aberto e um monte de gente perto, porque aí a proximidade, então você vai juntando as várias coisas. E nós, pesquisadores, Thalita, a gente sempre tem esse pé atrás de pensar assim, por que o Brasil vai ser diferente da maioria dos lugares? Tomara que seja. Tomara que nossa
nossa guerra, nosso cenário epidemiológico, que tem guerra entre variantes e outras coisas. Guerra que eu estou dizendo é um modo de falar, tá, gente? Mas tem aí essa disputa por sobrevivência e algumas outras coisas, possa acontecer alguma coisa muito diferente. Mas mesmo os lugares que estão mais avançados que a gente tiveram, né, novos surtos, tal. Então a gente precisa ter cuidado. Deixa eu aproveitar para trazer nesse momento a situação. Eu li agora há pouco da Alemanha, da Alemanha. As autoridades alemãs disseram que não descartam, inclusive, a retomada de medidas mais restritivas por conta de um novo avanço da Covid. Lá, cerca de 70% da população está vacinada, mas eles estão com esse alto número de contágio ainda. Então, assim, é isso. É uma situação que está ali, mas que a gente não quer que venha para cá, mas isso é possível de acontecer. Exatamente. E a gente tem que entender que enquanto a gente tiver desse jeito meio pandêmico, meio epidêmico também, meio endêmico da Covid, ou seja, você diminui os grandes surtos, o grande número de óbitos, mas continua com a presença do vírus circulando, então a gente vai ter momentos de um pouco mais de abertura e momentos de retorno. É isso que vai acontecer. Teve surto, teve caso, a gente vai ter que voltar um pouquinho atrás. Melhorou como está agora, a gente adiante e abre um pouco mais. Por isso que eu acho que não dá para fazer tudo de uma vez, sabe? Então, por exemplo, tirar máscara em ambiente fechado de jeito nenhum, em transporte público de forma alguma, em ambientes abertos, com distanciamento, por exemplo. Pessoas me perguntam, eu quero ir num restaurante com um amigo. Uma coisa é você estar num restaurante com lugar aberto, com mesas distantes, com as pessoas que você já convive na sua casa, ou eventualmente alguns amigos que você vai poder saber se acontecer qualquer coisa, se alguém positivar para a gente fazer o rastreio, é uma possibilidade. Então a gente está falando agora de redução de dano, de diminuição de risco. A gente vai, não existe zero risco, não temos isso. Né? Então eu acho que é isso que você está falando. Eventualmente a gente melhora muito, começa a andar sem máscara e daqui a pouco vai precisar voltar. Eu não tiraria a máscara, eu não tiraria não, eu não tiro a máscara para ir para canto nenhum. Claro, se eu estou numa praia, com a minha família, no ambiente aberto, pouca gente por perto, sim, dá para a gente já viver sem essa questão. Tem até uma dúvida que fica em relação assim, ao tira e põe a máscara o tempo todo. Então, assim, tô ali correndo ao ar livre, tô caminhando ao ar livre, tirei a máscara, mas de repente eu vou pegar o ônibus para voltar para casa, boto a máscara. E daí esse manusear a máscara também não é prejudicial? É sim, Thalita. Gente, você sabe que no início da pandemia, essa foi uma das maiores questões de contaminação, não, de infecção de profissionais de saúde. Principalmente, você vê que teve menos casos entre profissionais de saúde que já trabalhavam com doenças infecto-contagiosas, então os infectologistas, o pessoal que trabalhava com tuberculose, com meningite, porque já tinha um jeito de se paramentar e tirar treinado, vamos dizer assim, do que quem só usava de um jeito mais eventual. Então, tem uma forma de tirar. Se a gente vai usar a máscara, e idealmente a N95, você sempre tem que ter um saquinho limpo para colocar e guardar sua máscara, você tem que tirar sem pegar na frente, você vai fazer esse movimento, depois tira o segundo, coloca no saquinho, porque na hora que você pegar na parte da frente e passar no rosto, aquele filtro de proteção que ficou do lado de fora, ele já não tem mais essa validade. Então, a gente tem sugerido isso, e aí você pode usar de novo em outro momento, mas com esse cuidado de não molhar, porque se molhar você perde também o potencial de filtragem, e aí vai, se você ficar, tira, bota, pega, põe na frente, passa no rosto, sim, aí você tem risco maior de infecção. Em relação à máscara Thalita, também... desculpa, pode falar. Não, pode falar, Não, depois não, eu completo. completa. Não, o que eu ia dizer era assim, que a máscara, esses dias até a minha filha perguntou, ela disse, mãe, por que a gente está adoecendo menos das coisas que eu ficava mais doente, mais resfriada, mais gripada, ou tinha principalmente criança muita coisa gastrointestinal, vômito, diarreia, porque esses vírus eles também se transmitem dessa forma. Então, enquanto as pessoas estavam em casa, não é uma mágica, então a gente inventava, não. Porque quando a gente está protegido, quando a gente está usando máscara, a gente se protege da Covid, mas a gente se protege também da H1N1, das várias influenzas, né? Assim, da questão da gripe, do vírus sincicial respiratório, que vai causar bronquiolite nos pequenos, outras infecções respiratórias nos mais velhos, nos idosos também. Então, é uma proteção que vale para muito mais. Claro, faz todo sentido. Em relação à máscara, Karina, a gente chegou a comentar que era um momento importante de usar essas máscaras mais potentes, a K95, por exemplo, a PFF2, né? Já é o momento de talvez voltar com a máscara de pano também ou não?
Olha, eu acho que todas as análises feitas, a máscara de pano ela é bem insuficiente, porque ela molha rápido, porque ela passa um tempo muito curto de utilização. Então, o que a gente tem sugerido não é nem a KN, é a N95 ou a PFF2, são as máscaras mais potentes, mais bacanas, mas se você puder usar a máscara cirúrgica, essa que você tem, que põe aqui, sabe? Que tem aquele triplo dobradiçazinha, então ela é suficiente, especialmente se você usar duas, ou duas dessa cirúrgica que você põe mais facilmente, retira mais facilmente, ou uma cirúrgica e aí sim uma de pano por cima, porque a grande questão é você vedar esse espaço. Então, a de pano por cima com a cirúrgica por baixo, ela chega próxima aos cuidados, né, a proteção que a gente tem com a PFF2 ou N95 fora de ambiente hospitalar, né, no dia a dia. Assim. Então, aí dá para usar Perfeito. assim. Sim. Só Legal. Vamos crochêzinho passar. e pano, não, que é o que o pessoal tem usado. Às vezes eu vejo umas máscarazinhas de crochê, aquilo ali, gente, não protege. É bonitinho, é fofo, mas não protege. Tá o recado, pessoal. De pano não. Vamos usar a máscara cirúrgica que ou essas mais recomendadas que são mais eficientes. Eu queria trazer aqui uma informação, porque assim, a gente vê sempre um presidente passando estudos que depois a gente fica sabendo que se tratam de mentirosos, né, de fake news, mas tem um estudo agora importante em relação a esse tema que ele sempre traz, de você estar imune quando já contraiu. E daí, isso daí é um estudo publicado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, que sugere que a vacinação garante uma proteção 5 vezes maior do que você já ter se contaminado e ter criado essa certa imunidade. Então é importante, mais uma vez, para lembrar, para alertar as pessoas pela vacinação, né? Porque Bolsonaro vive repetindo isso. Não, meu médico disse que eu já contraí, então eu não precisaria, eu teria essa escolha de me vacinar ou não, porque eu já tenho imunidade contra o coronavírus. E está em um estudo agora que vem dos Estados Unidos, inclusive, dizendo que não, a vacinação é 5 vezes mais potente. Exatamente, isso é uma bobagem do presidente, e não só do presidente, eu vou ter que falar aqui de alguns colegas que não é possível que não estudem, não vejam como esse estudo, existem outros, mas esse especificamente que você está trazendo, o CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, super confiável, eles são extremamente sérios, esse estudo mostra isso, são 5 vezes mais a possibilidade de proteção. Tem um outro que saiu esses dias também no BMJ, que é um jornal em inglês também muito importante, que mostra de que cada 4 pessoas que foram vacinadas e tem dentro da sua casa uma pessoa positiva, uma pega, ou seja, você tem a possibilidade de reinfecção muito menor do que se você não tivesse sido, do que se você tivesse sido vacinado. Então, além do que você está dizendo, que é 5 vezes menos provável que você se infecte se você tiver vacinado do que não, tem uma outra coisa que é o que a gente tem falado aqui, que a gente está estudando ainda, que é a Covid longa. São muitas sequelas, são sequelas muito chatas, que você vai muitas vezes conviver o resto da vida. Eu tenho paciente atleta que está com lapso de memória, gente forte e magra que não tinha nenhuma, que teve Covid branda, tenho pessoas que eu estou acompanhando que estão com doenças autoimunes, sabe, Thalita, que provavelmente apareceriam mais velhas, quando elas estivessem mais velhas, elas aparecem agora. Então, é muita coisa do ponto de vista tanto individual, do cuidado com você mesmo, de conviver com essas sequelas, quanto do sistema público, de recursos, de gastos, de reabilitação, de cuidado, de medicação de alto custo e muitas outras coisas. Não vale a pena pagar para ver, gente. Eu não quero pegar. Até aqui eu não peguei e eu faço tudo para não pegar, sinceramente. Perfeito, é isso. Deixa eu só fazer uma pergunta assim final, mas acho que a gente vai falar mais sobre isso até o final do ano, Karina, que é em relação às festas, né? Tem muita gente já se questionando para se programar, inclusive, o que fazer nessas festas de final de ano. Já é momento da gente se reunir com a família, um número maior de pessoas. Eu lembro que o ano passado você fez esse alerta importantíssimo de que, assim, se você quer ver seus parentes vivos no próximo ano, você não se reúna com ninguém. A gente estava naquele momento bastante preocupante, né, da pandemia. E agora, qual é a sua avaliação sobre esse final de ano? Veja, Thalita, eu acho que a gente está em outro momento epidemiológico, a gente tem um número muito menor de circulação de vírus e de mortes, de óbitos também, então temos uma possibilidade de cuidado também da rede hospitalar e assistencial um pouco melhor. Com isso, significa que o vírus está circulando menos. Eu tenho pensado o seguinte: dá para você encontrar com as pessoas da família que não sejam só os que vivam na mesma casa,
mas a minha sugestão é que a gente faça isso também com cuidado e parcimônia. Então, dá para fazer uma festa maior, com mais gente, com alguns cuidados? Dá, mas dá para fazer como? Sabendo quem são essas pessoas, ou você, se acontecer qualquer coisa, você saber poder rastrear, ter o cuidado de separação das coisas por lá, se não ter todo mundo ao mesmo tempo comendo junto na mesma mesa, ter um pouquinho esse cuidado. Claro que numa situação dessa não se vai usar máscara, né? Mas você vai saber o que acontece. A depender de se vem gente de fora, de se tem viagem, eu acho que pode fazer aquela coisa de 24, 48 horas antes, fazer um PCR para as pessoas que estão, se você quer fazer um número um pouquinho maior de gente. Tem algumas alternativas, que nenhum é risco zero, nada é risco zero, né, Thalita? Mas são coisas que você vai protegendo. Eu sugeriria que a gente faça com a família ampliada, não só agora que o ano passado eu dizia, gente, é só com quem já mora na mesma casa. Hoje eu acho que dá para ter um grupo de familiares ou um grupo de amigos que se conheçam, que sabem mais ou menos qual foi o padrão nas últimas 2 semanas. Então, vai encontrar com a família, não sai para balada o tempo todo e vai fazer coisas que você sabe que pode aumentar seu risco de infecção. Ah, eu vou encontrar com minha avó, então nas últimas 2 semanas, na última semana eu vou cuidar um pouquinho mais, eu vou usar máscara ao ar livre e nos espaços onde eu for, eu vou, né, ter alguns cuidados. Se eu vier de avião, eu vou ter um cuidado de poder talvez fazer uma testagem, cuidar um pouco mais, enfim, são alguns cuidados que a gente pode até desenvolver um pouco mais como protocolo. Por exemplo, minha filha forma no 9º ano agora da escola, nós fizemos todo um protocolo para que eles possam ter um espaço de acampamento, porque não puderam fazer nada nesses 2 anos. Então é isso, é redução de dano, cuidado com os riscos.